Olá, boa noite. O mundo acompanha desde 2016 o passo a passo do divórcio entre Reino Unido e União Europeia. Faltando agora 6 meses para a ruptura oficial, o Realidade em Pauta de hoje discute a perspectiva do rompimento e as implicações do Brexit. Uma das principais economias da União Europeia, o Reino Unido estava descontente com os termos de participação no bloco. Em 2013, o então primeiro-ministro David Cameron prometeu que levaria as insatisfações da ala eurocética em consideração para tentar renegociar acordos mais favoráveis ao reino. Era o começo de uma história que causaria profundas discussões 3 anos depois. Em 2016, Cameron cumpriu a promessa da campanha de reeleição dele no ano anterior e realizou um referendo sobre o Reino Unido continuar ou não na União Europeia. Mas ele próprio não queria a separação. The question is, will we be safer, stronger and better off working together in a reformed Europe or out on our own? Ao anunciar a data para o referendo, Cameron perguntou: estaremos mais seguros, fortes e melhores, trabalhando juntos em uma Europa reformada ou por conta própria? Eu acredito que a Grã-Bretanha será mais forte em uma Europa reformada porque podemos desempenhar um papel de liderança em uma das maiores organizações do mundo. I believe Britain will be stronger in a reformed Europe because we can play a leading role in one of the world's largest organizations from within. E literalmente poucos apostavam que o movimento pela saída venceria. As casas de apostas na Inglaterra apontavam para 90% dos apostadores, dizendo que nada mudaria com a consulta popular. Mas o dia 23 de junho revelou a surpresa que pegou a Europa e o próprio governo britânico despreparados. O Brexit venceu. Brexit, the weather's changed. The UK has voted to leave the European Union. A junção de duas palavras, Britain e exit, Brexit, passou a fazer parte do noticiário e do vocabulário de quem acompanha a política. Com um resultado apertado, 51,9%, o que representou em números pouco mais de 1.200.000 votos, o povo havia decidido deixar a União Europeia. Dois anos depois, as negociações ainda não são totalmente claras, já com a condução do governo a cargo de Theresa May, que assumiu depois da renúncia de David Cameron. Apesar de ter proposto o referendo, o então primeiro-ministro se posicionava a favor da permanência do país no bloco. Pouco depois de ser reeleito, Cameron deixou o governo sob a estigma de ser o responsável por 2 divisões, a do Reino Unido, da União Europeia, e a da possível separação de países do próprio reino. Ocorre que o Brexit venceu em algumas regiões do reino. Em outras, como na Escócia, por exemplo, o desejo majoritário era pela permanência. E a decisão de Londres estremeceu as relações entre as próprias nações que compõem o Reino Unido. A pontualidade britânica marcou o horário para o Brexit. 11 da noite de 29 de março de 2019, pelo horário de Londres, a contagem regressiva já começou. Mas um acordo efetivo sobre como serão as relações do Reino Unido com a comunidade europeia ainda não é conclusivo. Desde o anúncio da decisão britânica, o bloco europeu se posicionou com rigidez contra Londres. E o próprio governo britânico tem ciência
de que os prejuízos podem ser enormes no âmbito financeiro. Grupos de estudos em universidades britânicas especulam que mesmo o melhor acordo possível para o Reino Unido ainda custaria cerca de 40 bilhões de euros por ano após a ruptura completa. Isso porque o governo britânico teria que honrar todos os compromissos já assinados com a União Europeia até 2020. E enquanto o governo de Theresa May quer vantagens, os países membros da Comunidade Europeia querem endurecimento. Na avaliação do Conselho Europeu, a saída britânica não pode servir de incentivo a outros membros para buscarem ruptura. Por isso, a ordem é deixar claro que o Brexit vai custar caro e a longo prazo. O Reino Unido vai precisar negociar, por exemplo, com cada setor de comércio para estabelecer novos acordos. Os Estados-membros aprovaram a manutenção da livre circulação de bens, serviços e pessoas até o ano de 2020, mas o Reino Unido não vai ter voz nas decisões da União Europeia. No plano original de Theresa May, o Reino Unido também abandonaria o mercado único e a União Alfandegária. A intenção seria estabelecer um acordo de livre comércio com outros países, mas o próprio parlamento britânico não permitiu a alteração. Um duro golpe ao governo May. A avaliação do parlamento é de que o fim da União Alfandegária causaria a perda de empregos britânicos. O governo discorda. Queria criar uma nova união aduaneira para tentar um acordo melhor para o país. E aqui dentro do estúdio hoje eu recebo Letícia Andrade. A Letícia é especialista em relações internacionais, é mestre pela Universidade de Brasília e conclui o doutorado na mesma área pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente ela é professora no Instituto Nacional de Pós-Graduação, INPG, e é a coordenadora do curso de Relações Internacionais da Unip, a Universidade Paulista. Letícia, é um prazer receber você novamente aqui no Realidade em Pauta. O prazer é sempre meu de poder vir aqui discutir com vocês esses assuntos tão importantes. E são importantes mesmo, Letícia. A gente fica observando daqui do lado de cá do oceano e parece que isso ocorre muito distante da nossa realidade brasileira. Mas então, para a gente tentar contextualizar um pouco, a matéria mostrou o princípio desse movimento, né? Do Brexit, a tentativa de deixar a União Europeia por várias razões, mas pelo que a gente tem percebido do noticiário internacional, o Reino Unido tem entendido agora que a situação é muito mais complexa e difícil do que parecia no momento da campanha em 2016. Sim, a Theresa May entrou no governo do Reino Unido com essa promessa já de campanha de diminuir de forma considerável o número de imigrantes que entravam no país, porque o estopim para o Brexit foi, de fato, a crise de refugiados. Depois que estourou a crise, que eles perceberam que eles não queriam arcar com aquele fluxo de refugiados que entravam na União Europeia e, sendo parte da União Europeia, eles deveriam arcar, ela foi crescendo nas campanhas eleitorais e acabou sucedendo Cameron, que já tinha começado essa campanha também, apesar dele não ser favorável, o Partido Conservador, que era o qual ele pertencia, era favorável. Então, ela entrou no governo, sucedendo Cameron, com essa mesma ideia de sair da União Europeia, porque eles não queriam arcar com esse custo. Foi o estopim da crise, na verdade, né? A gente fala que o Reino Unido nunca foi, de fato, parte da União Europeia. Eles sempre arrumavam uma maneira de não pertencer integralmente ao bloco. Uma razão, por exemplo, nunca assumiram o euro, por exemplo. O euro, eles continuaram usando a Libra, mesmo depois que todo mundo passou a adotar o euro. O espaço Schengen também eles não assinaram. O Tratado de Schengen é um tratado à parte que foi assinado ali em 85. Inclusive tem membros que não são da União Europeia, mas o Reino Unido e a Irlanda, que eram parte da União Europeia, acabaram não ratificando o Tratado de Schengen, que é o que dá a livre circulação de pessoas sem necessidade de apresentar passaporte nas fronteiras. Então, nunca foram de fato integrados. A gente fala que eles aproveitavam a parte boa da integração, que é poder comercializar com tarifas reduzidas e até a livre circulação de pessoas quando dizia respeito aos britânicos saírem de lá e ir para outros países, mas quando chegava na hora de arcar com problemas maiores, a crise de refugiados, a crise econômica que afetou o bloco também, e ficou mais evidente com a crise grega. Então, quando chegava o momento de arcar com esses outros custos, sobretudo sociais, aí eles nunca de fato se integravam. A ideia que era a União Europeia, porque a integração tem que ser em todos
âmbitos, né? Não basta se integrar somente quando se trata de interesses comerciais. E talvez seja por isso que a dureza dos acordos é evidenciada agora, porque a Theresa May busca os acordos que forem os melhores possíveis para o Reino Unido. Mas, de outra parte, a União Europeia tenta mostrar para os países membros que deixar a União Europeia não é um bom negócio. É mais ou menos esse o entrave que a gente está acompanhando? Sim, eles querem mostrar que vai ter um certo ônus nessa saída do Reino Unido. Na verdade, ela vai ter que renegociar cerca de 700 acordos. Se ela estivesse dentro do bloco, eles não teriam que... existiria, né, a União Econômica Total ali. A gente tem 4 fases no processo de integração. Começa com a área de livre comércio, onde as barreiras são reduzidas ou até mesmo eliminadas. Depois vem a União Aduaneira, que é quando a gente adota a tarifa externa comum, a mesma taxa para os produtos que vêm de países de fora do bloco. Depois a gente vem para o mercado comum, que é onde tem a livre circulação dos fatores de produção, incluindo pessoas, bens, serviços. E a última fase é a que a União Europeia chegou, que é quando a gente tem um banco central e uma moeda comum. E ela quer negociar de uma forma que ela ainda faça parte de uma área de livre comércio, mas, por exemplo, não chegue a fazer parte de um mercado comum, porque aí ela não tem que arcar com a parte de receber pessoas livremente, né? Então, ela quer sair, mas não quer sair. Ela quer ficar com a parte boa da integração e abrir mão do que não é bom, não é interessante para o Reino Unido. Claro. Essa é a missão que a Theresa May assumiu quando assumiu o governo com a saída do David Cameron. Agora, a própria saída do David Cameron, como você já mencionou, ele prometeu prometeu que levaria essa decisão para ser votada pelo povo e, como a decisão foi contrária ao que ele queria, ele deixou o governo. Quer dizer, a Theresa May, ela assume, mas ela já vê, a bomba cai na mão dela. Ela tem a obrigação de levar esses acordos adiante, essas tentativas de acordo, mas até dentro do próprio parlamento britânico não existe uma unidade em torno dessas discussões, não é? Sim, tanto ela quanto o Cameron, eu acho que eles não calcularam que não existe só a questão da preferência do governante. O governante não é um ator unitário, né? Ele tem que lidar com pressões que vêm de todos os lados, pressão internacional. Na época do Cameron, por exemplo, a ONU pediu que eles fizessem aquela política de cotas e dividissem os refugiados. E aí ele até quis fazer, mas aí esbarrou no partido dele, o Partido Conservador, que não era a favor. Esbarrou na opinião pública, que também é muito dividida, tanto é que foi bem apertado o referendo pela saída, 51,9% dizendo que queriam sair da União Europeia. Então ele teve que lidar com pressões de vários lados e não foi uma coisa fácil. Para ela também não está sendo, porque a população britânica está bem dividida. A gente teve mesmo essa semana um apelo dos artistas britânicos, dizendo que se ela sair mesmo da União Europeia, eles vão ter uma série de prejuízos, porque enquanto parte do bloco, eles tinham o privilégio, por exemplo, de política de direito autoral, não precisava ser flexibilizada. Então agora, depois que o Reino Unido sair do bloco, os artistas vão ter muito a perder por causa da questão comercial. Vários segmentos industriais, de empresas, de pessoas ligadas ao comércio estão reclamando que não vai ser bom. E mesmo 2 anos depois do referendo, a saída britânica continua dividindo as opiniões dos cidadãos, principalmente depois de virem à tona denúncias de que a campanha pelo Brexit teria fraudado a eleição. Christopher Wylie, ex-funcionário da Cambridge Analytica, se tornou recentemente o centro das atenções ao revelar em março o uso indevido de dados coletados pela Cambridge por meio de vazamento de informações do Facebook. O caso arrastou de vez a empresa de Mark Zuckerberg para o olho do furacão no caso da campanha eleitoral americana e na atuação da campanha pró-separação no Reino Unido. Nas denúncias feitas ao parlamento britânico, Christopher Wylie disse que o Brexit não teria vencido sem a atuação fraudulenta da Cambridge. A denúncia também diz que a campanha dos grupos pró-saída britânica usou Caixa 2 para gastar mais do que o permitido pela legislação eleitoral do Reino Unido. O então líder da campanha pelo Brexit no parlamento, Boris Johnson, hoje é o ministro do Exterior e disse que o Brexit venceu de forma legal. As denúncias chegaram a 1 ano da data prevista para o divórcio entre Reino Unido e União Europeia e se tornam um problema a mais na já conturbada fase de negociações. Os grupos insatisfeitos com a ideia da ruptura querem rever o referendo.
talvez até cancelando o resultado e convocando uma nova votação. O governo faz a contraposição da sensatez, manter as conversas com o Conselho Europeu enquanto apura a veracidade das acusações. De qualquer modo, a situação do Reino Unido segue instável. E seja qual for o desenrolar da história, a geopolítica mundial vai sofrer mudanças tão profundas como o mundo não vê há décadas. E a imagem destas duas bandeiras, juntas há mais de 40 anos, vai ser apenas lembrança de um casamento político que chegou ao limite. Bom, aqui dentro do estúdio eu converso com Letícia Andrade. A Letícia é especialista em relações internacionais, está discutindo um pouco com a gente mais profundamente esse assunto. Letícia, a gente mostrou aí na reportagem as suposições de fraudes nas eleições, na verdade no Brexit, não foi eleição, na decisão do referendo. Aparentemente, a campanha pela saída usou mais dinheiro do que poderia, usou a Cambridge Analytica, que já estava envolvida também com aqueles esquemas no caso da eleição americana. Mas a grande dúvida que fica hoje é a seguinte: aparentemente, a população britânica percebe agora que a decisão de sair talvez não tenha sido a melhor. Sim, na verdade, essa denúncia de fraudes é só mais um fator para se somar ao desejo da população britânica de refazer o referendo, né? Como acontece em vários países, a gente está em época de campanha eleitoral agora, a gente percebe isso aqui no Brasil e acontece em muitos países. As pessoas votam muitas vezes sem pesquisar, sem procurar saber. E várias pessoas, vários britânicos depois vieram falar. Só depois do referendo é que eu fui procurar saber o que era a União Europeia. Eu não tinha a mínima ideia de que era um bloco econômico e por que existia. Para mim, não passava de uma ideia política, só simbólica. E não, né? Não é uma ideia só política. Tem algo mais ali, tem interesses comerciais por trás de tudo. Então, as pessoas começaram a pesquisar mais e se informar sobre o que era a União Europeia. E muitas dessas pessoas acabam percebendo que não é bem assim. Que sair da União Europeia pode até ter a carga positiva de não ter que lidar com refugiados e pessoas que vão inchar os seus serviços públicos, né? Mas tem toda a carga negativa também de você não fazer parte mais da integração comercial e perder com isso. Essas perdas comerciais talvez sejam o que pesem mais na decisão que a gente tem visto se levantar de uma volta, né? de uma tentativa de volta, porque agora com todas as informações disponibilizadas, agora sabendo tudo o que está em jogo, a população quer fazer uma nova decisão popular. Agora, você enxerga a possibilidade nisso, tendo em vista a obrigação que o governo tem de, quem sabe, manter a palavra prometida lá atrás pelo David Cameron? Olha, opinião pública move montanhas, né? A gente percebeu isso na guerra do Vietnã, lá na época da Guerra Fria, percebeu isso na guerra do Iraque, agora nos Estados Unidos, a opinião pública, no governo Bush. A opinião pública consegue fazer com que a política externa mude os rumos. No caso da União Europeia, é um pouco mais complexo, porque a gente não está falando só de um país, é um bloco composto por 27 países. Então, não basta eu querer cumprir a vontade da opinião pública e tentar mudar os rumos da situação. Ela está numa situação muito complicada agora, Theresa May, porque ela vai ter que cumprir essa promessa de campanha e ela vai ter que saber lidar com essas pressões que vêm de dentro do Reino Unido, sobretudo da opinião pública e dos artistas, da classe comercial toda, e vai ter que arcar também com o fato de que ela quis sair e agora a União Europeia também vai fazer linha dura para que ela vai ter que pagar pelo fato dela ter querido sair. Porque se ela quis sair, ela pode incentivar outros países a querer sair. E é isso que eles não querem. Essa, inclusive, é um dos grandes temores da União Europeia e talvez por isso seja tão rígida com relação aos acordos. Porque se um membro sair e, entre aspas, se der bem nessa saída, outros podem querer seguir o mesmo caminho, né? E aí enfraquece o bloco como um todo. Sim, e eles estão certos nisso porque a gente vive uma fase na comunidade internacional onde o multilateralismo tem sido colocado em xeque, né? A gente teve medo disso ao longo da sessão extraordinária da Assembleia Geral agora no mês de setembro, e o Trump chegou lá e só confirmou esse medo todo que a gente tinha. Ele desacreditou totalmente das organizações multilaterais, ONU, Organização Mundial do Comércio, ele agora aposta nos tratados bilaterais, ele conversa de país para país. Com ele não tem mais essa história de vamos conversar em bloco e tentar resolver as coisas de forma multilateral.
E ele acaba mostrando que o multilateralismo vem passando por uma crise muito séria. Então, esse episódio dos Estados Unidos e o episódio da União Europeia são fatores que reforçam que o multilateralismo está em crise. Se ele não for reinventado, a gente vai acabar perdendo muito com isso. Mas aí, sob esse ponto de vista, dessa fraqueza, o enfraquecimento do multilateralismo, dá-se a entender que, então, a decisão de sair e buscar por si mesmo conviver no mundo de uma economia globalizada seria o caminho? Sim, seria o caminho, sobretudo, onde afloram esses governos de extrema-direita. Por exemplo, a gente vê o caso da Suécia, que é um membro da União Europeia também, e que aparentemente está tudo bem, ou pelo menos está melhor do que em outros países, onde a questão dos serviços públicos já se deteriorou há algum tempo, e ainda assim a extrema-direita aflorou no país. Sim. E o Partido Conservador de lá, a gente também tem acompanhado a questão do surgimento de grupos nazistas, neonazistas na Suécia. Então, mesmo em países onde aparentemente tudo vai bem, existe ainda essa onda de extrema-direita, e a extrema-direita, geralmente, ela coloca em xeque tudo quanto é diálogo multilateral, e a gente não fala nem em bilateral mais, né? Unilateral. É assim que eu vou fazer, se quiser aceitar, tudo bem, senão eu não quero mais conversar. Né? A gente vê isso de forma mais evidente no caso dos Estados Unidos, como eles mostram que o multilateralismo está em crise. Está em crise. Agora, em crise, evidentemente, está o Reino Unido, como a gente está conversando aqui desde o começo do programa. E o que fica evidente também, Letícia, é essa dificuldade. Então, a gente tem, como a gente mostrou na reportagem, tem o dia marcado para o rompimento definitivo. Sim. Faltam aí por volta de 6 meses para que essa data chegue. E enquanto passa esse tempo, a gente já tem quase 2 anos, mais de 2 anos desde o referendo, até agora a coisa continua absolutamente obscura sobre como é que vai ser esse rompimento. O que esperar? Sim, na verdade, a gente não pode nem afirmar com toda certeza que vai existir esse Brexit, né? Porque a população pede por um novo referendo. E a gente não pode dizer também que mesmo que exista um novo referendo, esse Brexit vai continuar ganhando, o sim pela saída da União Europeia vai continuar ganhando, porque as pessoas estão bastante divididas, agora que elas estão mais informadas também, boa parte da população que votou pela saída agora não vai votar mais, né? E, além disso, ainda tem uma questão muito séria com a qual eles têm que lidar, que é a das Irlandas, né? A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. E aí, se eles saem do bloco, a Irlanda do Norte sai junto, mas existe todo um fluxo entre as Irlandas, de comércio, fronteira aberta, e eles têm que lidar com isso ainda. O que a gente vai fazer com a fronteira entre as Irlandas? A gente vai fechar também, porque a gente está saindo da União Europeia, ou a gente mantém a fronteira aberta, porque se a gente fecha essa fronteira, vai ser uma perda econômica, social, cultural, para os dois lados. A situação é muito mais complexa do que, às vezes, parece quando a gente só observa e só lê as tentativas de acordos entre a Theresa May e o Parlamento Europeu. Sim, e nesses regimes parlamentaristas, a gente tem ainda mais forte a questão de que o presidente não governa sozinho. Sim. Ele sempre fica ali no Congresso, ele tenta fazer passar alguma medida, o Congresso barra, e é o que tem acontecido com ela. Né? Ela tem que lidar com pressões do partido, pressões do Congresso, pressões domésticas, pressões da opinião pública e pressão internacional também, porque agora a União Europeia não tende a facilitar as coisas para o Reino Unido. Claro. Bom, a gente segue acompanhando para ver como é que tudo isso se resolve. Eu agradeço muito pela sua participação, mais uma vez aqui no Realidade em Pauta, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder vir aqui discutir com vocês sobre esses assuntos tão empolgantes e que, eu não sei se é porque eu sou da área, para mim sempre são muito empolgantes. Não, é sempre muito interessante, até porque para a gente conseguir ter uma visão melhor de mundo e até como isso pode se refletir no mundo todo, inclusive no Brasil, porque o Brasil também acaba sendo afetado por decisões globais como essa. Sim, né? Também porque o Mercosul tinha acordo bilateral em andamento com a União Europeia. Ainda tem, não é? Uma tentativa. Sim. Exatamente. Olha, o Realidade em Pauta de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a você que acompanhou mais esse programa. Essa conversa com a Letícia vai estar disponível lá no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Desejo a você uma boa noite e até o próximo programa.